Você sabe qual a causa do sofrimento de Jó? Você pensa que foi Deus que castigou Jó, que provou a vida de Jó? Ele perdeu tudo que tinha, ele perdeu família, ele perdeu os bens materiais, e você pensa que foi Deus que fez isso? E eu vou te mostrar por que aquilo que aconteceu com Jó jamais acontecerá com você. Aquilo que aconteceu com Jó jamais acontecerá com você. Primeiro, não foi Deus que provocou aquela catástrofe na vida do Jó. Ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens materiais, ele ficou na miséria, ele ficou doente. E os estudiosos dizem que o sofrimento do Jó durou mais ou menos 9 meses. E, gente, não foi Deus que fez isso com Jó, tá? Tudo aquilo que Jó passou não foi Deus. A resposta está no livro de João, quando Jesus falou assim, olha, o diabo, o ladrão, que ali estava representando o diabo, veio para matar, roubar e destruir. Quem mata, rouba e destrói? O diabo. Não é Deus. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida com abundância. Deus não mata, Deus não rouba e Deus não destrói, como muitos cristãos pensam que Deus faz isso, que Deus mata, que Deus castiga. Acontece alguma coisa, foi Deus que fez para ensinar uma lição. Ei, pare com isso. Deus não faz isso jamais. Deus não mata, Deus não rouba, Deus não destrói. Quem fez aquilo na vida do Jó foi o diabo. O diabo hoje não pode fazer isso comigo e com você. Eu vou te mostrar o motivo. Mas primeiro eu quero que você saiba, não foi Deus, tá bom? Jesus repreendeu o vento, você lembra? E houve grande bonança. Ele repreendeu. Ele repreenderia algo que Deus enviasse? Claro que não. Jamais ele repreenderia algo que Deus enviasse. Muitos acreditam, e muitos pastores pregam que Deus prova a vida das pessoas com doenças, com catástrofes, como provou a vida do Jó. Tem pregador que diz, ele fala para as pessoas, olha, aguenta, suporta essa doença, porque Deus ele está provando você como provou o Jó. É um absurdo, gente, mas Deus ele não faz isso. É um absurdo isso. Isso é um absurdo. Totalmente incompatível com a Bíblia. Se você ler toda a Bíblia, está escrito que Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Então, dizer que agora Deus prova, castiga você com doença, com enfermidade, isso é incompatível com a Bíblia. Pastor, mas está escrito lá no livro de Hebreus que Deus castiga aquele que ele ama. Você sabe que lá no livro de Hebreus, quando a Bíblia diz que Deus castiga aquele que ama, Deus castiga paideó no grego, que é treinar uma criança, ensinar uma criança. Quando você treina uma criança dando uma lição para ela, ou você treina uma criança matando-a? Claro que não. Treinar uma criança, quando você está treinando uma criança, quando a criança ainda não é madura, ela cai, você faz o quê? Levanta, você não vai dar uma surra nela, porque ela caiu, ela está aprendendo a andar, tá bom? Então é nesse sentido que Deus corrige aquele que ama, é nesse sentido, tá bom? Deus não prova as pessoas, Deus não está... Se você está doente, Deus não está castigando nem provando a sua fé com essa doença. O que está escrito, gente, pensa comigo, tá? Pensa, você que está me assistindo. Está escrito assim, olha, que Deus, que Jesus levou sobre si, lá há 2000 anos atrás, ele levou sobre si todas as nossas doenças, todas as nossas dores. Agora é incoerente você dizer que Deus está castigando você com doença. Jesus já levou, e como Deus agora vai castigar você com algo que Jesus Cristo já levou? Então você entende que isso jamais pode acontecer com você? Então, lembre-se, você está doente, essa doença não foi Deus que mandou. Deus ele quer o teu bem. Como o pai se compadece dos filhos, o salmista diz que Deus se compadece de nós. Deus se compadece de nós. E o salmista disse assim, olha, lá no livro de Salmos 103, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Deus sara. Tá bom? Deus não castiga, Deus não manda catástrofes. Lembra quando os terroristas colidiram aviões contra as torres gêmeas nos Estados Unidos? Deus não tem relação nenhuma com aquilo, tá bom? Deus não fez aquilo, não foi Deus que usou os terroristas para julgar e para corrigir os Estados Unidos. Jamais Deus vai destruir vidas para corrigir as pessoas, jamais. Um dia Jesus chegou numa aldeia dos samaritanos não gostavam dos judeus não gostavam dos samaritanos, então os samaritanos não receberam Jesus. Alguns discípulos disseram, é o seguinte, vamos resolver esse problema. Vamos fazer como Elias, orar desse fogo do céu e queimar essa aldeia. Jesus chamou assim, olha, ei, vocês não sabem que espírito sois? Em outras palavras, vocês não são mais do espírito de Elias, do espírito de Moisés.
Vocês são do espírito de uma nova aliança. E em seguida ele falou assim, olha, eu estou parafraseando, tá? Aquilo que Jesus falou. Mas em seguida ele disse assim, olha, eu não vim para destruir, eu vim para salvar os homens. Oh, aleluias. Glória a Deus. E esse é o nosso Deus. Deus já está lá no céu, segurando o raio na mão, esperando você pecar para descer o raio na sua cabeça e te castigar, tá bom? Então, primeiro, por que o que aconteceu com Jó jamais vai acontecer com você? Jó capítulo 9, versículos 2 e 3. Na verdade, eu sei que assim é. Porque como se justificaria o homem para com Deus? Como? Como o homem se justifica para com Deus? Não tem como, é impossível. Por isso o homem é justificado. Ele não se justifica. Ele é justificado por quem? Por Jesus Cristo. Você não consegue se justificar diante de Deus. Por mais que você faça tudo certo, que eu sei que você não faz, é impossível. Mesmo assim, você não conseguiria ser justo diante de Deus, porque a Bíblia diz que tem que haver derramamento de sangue. Para ter remissão tem que haver derramamento de sangue, mas Jesus derramou o sangue dele por nós e ele nos justificou. Como o homem poderia se justificar, o Jó ele disse? Não tem como. Ou seja, o Jó não era alguém justificado pelo sangue de Cristo. Eu e você somos. Eu e você somos. No Antigo Testamento, a Bíblia diz que não existia um justo, gente, porque para você ser justo no Antigo Testamento era necessário você guardar a lei de Moisés, 613 mandamentos. Você consegue? É claro que não, você não guarda um mandamento. Guarde sim, pastor, a lei de Moisés. Não guarda, vou te provar. Lembra quando Moisés falou da matarás? Jesus interpretou essa lei, esse mandamento. Lá no Novo Testamento ele disse assim, olha, Moisés falou para não matar, e eu, porém, vos digo, se você se encolerizar contra o seu irmão sem motivo, já é réu de juízo. Eu te pergunto, hoje, você já se irritou com teu marido, com tua esposa, com teus filhos, com alguém no trânsito? Já se irritou com alguém? Com teu patrão? Já? Pronto, você já quebrou a lei de não matar. É impossível. Mas graças a Deus, Jesus guardou a lei no nosso lugar. E ele nos justificou. Como pode o homem se justificar? Não tem como, gente. Paulo disse, não, homem justo. Mas em seguida, né, o Paulo continua no mesmo capítulo, ele disse assim, olha, mas fomos justificados gratuitamente por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ei, cristão, você não pode se justificar. Deus me abençoe, eu sou bom. Jesus contou uma parábola sobre um homem que foi orar a Deus. Deus, eu jejuo, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. E o outro bateu no peito e falou, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Então a Bíblia diz que aquele que reconheceu, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, esse desceu justificado. E o outro que tentou se justificar, mostrando a justiça própria, esse não desceu justificado, tá bom? Então quando você se apresenta diante de Deus, é através do sangue de Jesus, nunca com seus méritos. Deus, eu faço isso, eu sou bom, eu oro muito, eu jejuo muito. Não, você confia no sacrifício de Jesus e não nos seus próprios méritos, tá bom? Então ele disse, como o homem se justificaria diante de Deus? Se quiser contender com ele, nenhuma de 1000 coisas ele poderá responder. Contender com Deus, Deus tem resposta para tudo, tá? Não tem como contender com Deus, gente. Né? Deus, ele tem resposta para tudo. Tem resposta. Você tem dúvida com relação a algo? Deus, ele tem resposta. Você tem dúvida com relação a um versículo? Deus sempre tem uma resposta para te dar em nome de Jesus Cristo. Jó capítulo 9, olha só, versículos 32 e 33. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos, tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Então, não há entre nós um árbitro que ponha a mão entre nós, entre eu e Deus, o Jó ele diz. Não há entre nós um árbitro, um intermediador, um intercessor que coloque a mão sobre mim e sobre Deus. Por isso que aquilo que aconteceu com Jó nunca acontecerá com você. Porque o Jó, ele não tinha um mediador. Eu e você, hoje nós temos um mediador. Então você está entendendo, gente? O que aconteceu com Jó é impossível acontecer com você. Não vai acontecer com você porque o Jó não tinha o sangue de Jesus. Você é lavado pelo sangue de Cristo. Você é justificado por Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Há um só Deus. E existe somente um mediador entre Deus e os homens. Qual o nome dele? Jesus Cristo. Ele é o mediador entre eu e Deus. Entre você e Deus, Jesus é um mediador. Ele se colocou no meio.
Ele se colocou entre nós e Deus intercedeu por nós, morreu por nós o salário do pecado e a morte. Jesus disse, eu morro por eles. Então ele mediou. Aleluia. Ele derrubou a parede de separação entre nós e Deus. Hoje nós não estamos mais separados de Deus. Não, nós fomos unidos a Deus através do sangue de Jesus Cristo. Então há um só mediador. Jesus uma vez, gente, falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Só existe um. Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida e ele disse, ninguém vai ao Pai como você por mim. Você não consegue chegar a Deus a não ser através dessa porta, o caminho estreito. Jesus falou do caminho estreito, por quê? Porque é uma porta só. E o caminho da perdição não é largo, porque tem muitas portas. O caminho para a perdição tem muitas portas. O caminho para a salvação tem uma porta só. E aquele que quiser entrar, consegue entrar. Tá bom? Então, Jesus é o único mediador entre nós e Deus, o qual deu a si mesmo por preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, aleluia, ele deu a si mesmo em preço de redenção. O que aconteceu com Jó não vai acontecer com você. O Jó não tinha um hábito que se colocasse entre ele e Deus. Hoje eu e você temos alguém que decidiu se colocar entre nós e Deus. O Jó, ele não tinha esse intercessor. Eu e você temos. Ele não tinha o sangue. Você tem o sangue de Jesus. Agora eu vou ler para você um dos meus versículos preferidos. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Mas agora alcançou ele, só falando de Jesus. Ministério tanto mais excelente do que o ministério de Moisés. Se você ler o contexto, ele compara o antigo, o livro de Hebreus faz essa comparação entre o Antigo e o Novo Testamento, entre a lei de Moisés e o ministério de Jesus Cristo. Então ele falou assim que o ministério de Jesus é mais excelente do que o ministério de Moisés e ele é mediador de um melhor concerto. Jesus é mediador de um melhor concerto. Eu e você somos privilegiados, porque nós vivemos debaixo de uma aliança que é melhor que a aliança de Moisés. Deus prometeu para o povo muitas bênçãos, mas o critério era cumprir todos os mandamentos. E eles não conseguiam cumprir. Viviam debaixo de maldição. Eles não conseguiam cumprir os mandamentos de Deus. E hoje qual é o critério? Para mim e você sermos abençoados. Creia em Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Oh, aleluias. E olha, ele é mediador de um melhor conceito. E nesse conceito, nessa nova aliança, ele diz que tem melhores promessas. No Antigo Testamento, gente, está repleto de promessas. Mas eu e você temos melhores promessas do que aquelas do Antigo Testamento. Eu vou te dar um exemplo, tá? No livro de Deuteronômio, capítulo 28, está escrito todas as bênçãos da lei. Se você praticar a lei de Moisés, todas aquelas bênçãos virão sobre ti. Todas aquelas bênçãos virão sobre ti. Nós temos melhores promessas. Nós precisamos só acreditar. Eu vou te dar um exemplo. No Salmo 90, Deus prometeu para as pessoas da antiga aliança, do Antigo Testamento, Deus prometeu 70, 80 anos de vida e com cansaço. Mas eu e você temos melhores promessas. Deus nos prometeu longevidade. Eu e você, como Jó, morreu velho e farto de dias. Eu serei como Abraão, morreu velho e farto de dias. Porque a nova aliança tem melhores promessas. O povo da antiga aliança tinha promessa, eu e você temos melhores promessas. Jesus é mediador de um melhor conceito. Ele é o mediador, coisa que o Jó não tinha, eu e você temos. Oh, aleluias. Glória a Deus. O diabo tocou em tudo que o Jó tinha. Ele não pode tocar em mim e você, porque nós somos lavados pelo sangue de Jesus. O diabo não pode tocar em nós. Ele anda ao redor, porque ao nosso redor está o anjo. Uma cerca de fogo nos guardando e nos proteger em nome de Jesus. Agora eu quero ler com você, gente, alguns conselhos errados que os amigos de Jó deram para ele. E lá no final do vídeo, eu quero ler o Jó capítulo 42 com você, que fala da restauração de Jó, e eu quero ler com você. O Jó tinha amigos que foram visitar ele num momento difícil, quando ele tinha perdido tudo, estava na derrota, no fracasso, doente, nas cinzas, e os amigos foram visitar eles, mas foram acusá-lo. Eles diziam que aquilo estava acontecendo com o Jó, porque o Jó era culpado. E olha só, gente, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Tá bom? Aquele sentimento de culpa, você não pode aceitar. Porque nenhuma condenação há para nós. Nós fomos justificados por Jesus. Nós fomos perdoados pelo sangue de Jesus Cristo.
Então eu vou ler aqui alguns conselhos errados que os amigos de Jó deram para ele, tá bom? Para você não cair no mesmo erro de Jó, de acreditar nele. Só quero começar com ele, faz Jó capítulo 4, versículos 7 e 8. Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? Onde foram os sinceros destruídos? O Jó me mostra aonde os sinceros foram destruídos. Jó, qual é o inocente que pereceu? Ou seja, se você está perecendo, a culpa é tua. Você fez alguma coisa errada, Jó. Porque o inocente não perece. Se você pereceu, Jó, é porque alguma coisa errada você fez. E olha, se você pensa dessa maneira, gente, tire esse pensamento da sua mente. Porque quando as pessoas passam lutas, elas ficam perguntando, Deus, aonde eu errei? O que foi que eu fiz? E a resposta para isso, gente, Jesus ele já deu. Ele disse assim, olha, nesse mundo tereis aflições. Pare de você estar passando lutas. Pare de perguntar, Deus, por que eu estou passando isso? Porque Jesus já respondeu, nesse mundo tereis aflições. Mas eu sei que muitos cristãos têm esse pensamento, tá? Há muitos anos atrás, quando eu aceitei Cristo, esse pensamento entre os cristãos era muito forte, de que se você ficou doente, é porque você cometeu algum pecado. Se você aconteceu alguma coisa, é porque você pecou. E eu lembro que eles usavam, gente, um versículo bíblico de Salomão, que diz assim, olha, a maldição sem causa não se cumpre. Você já leu esse versículo? E aí, os pastores não explicavam corretamente o contexto, né? E então eles colocavam julgo sobre as pessoas, olha, maldição sem causa não se cumpre. Se cumpriu na tua vida é porque você fez alguma coisa errada. Você está doente, é porque algum pecado você cometeu. É pecado até os líderes, né? Até os líderes ficarem doentes. Depois que os líderes começaram a ficar doentes, aí já não era mais pecado. Já não era mais pecado ficar doente, tá bom? Então, quando o Salomão disse assim, olha, que maldição sem causa não se cumpre, quem escreveu isso? Salomão. Salomão era um homem da Antiga Aliança. Na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, lembre-se, você tinha que guardar a lei de Moisés. O critério era o seguinte, você guardou a lei de Moisés, as bênçãos viriam sobre ti. Se você não guardou a lei de Moisés, as maldições viriam sobre você. Então, quando Salomão falou a maldição sem causa não se cumpre, ele estava certo. Maldição, mas o Jó não era da lei de Moisés. O Jó não pertencia à lei de Moisés. Lembre-se disso, tá? Então ele falou maldição sem causa não se cumpre porque ele vivia na lei de Moisés. Realmente, bem, maldição é porque o povo quebrou a lei de Moisés. Mas qual é o meu versículo seu hoje, que somos crentes de uma nova aliança? Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Cristo já te resgatou. Você não, cristão, você não está debaixo de maldição. Pare de pensar, se você pensa dessa maneira, pare com isso. Eu lembro que um dia eu fiquei doente. Eu já era pastor. Isso há muitos anos atrás. O meu pé ficou inchado. Eu orei e disse, diabo, sai do meu pé, estou curado. Acreditei. Pronto, aí um dia uma esposa, uma pessoa, né? Uma esposa de um pastor me ofereceu oração. Eu aceitei por educação. E a primeira oração dela, ela colocou a mão na minha cabeça e ela falou, Deus, se ele cometeu algum pecado, perdoe. Como assim? Só porque eu estou doente ou cometi algum pecado? Então tire isso da tua cabeça, gente. Tá bom? Qual foi o pecado de Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo? Qual foi o pecado de João, que foi enviado para a ilha de Patmos? Qual foi o pecado de outros discípulos que foram decapitados, presos? Então você vê que isso é incompatível com a Bíblia. O Paulo até disse para Timóteo beber vinho por causa das suas... Ele tinha problema, ele tinha o problema, então Paulo disse, tome vinho, Timóteo. Então, isso é totalmente compatível com a Bíblia, tá bom? Então, Jó, qual foi o inocente que pereceu? O amigo dele não sabia o que estava falando, como tem pessoas que ensinam a Bíblia, mas não sabem o que estão falando. No versículo 8, segundo o que eu tenho visto, os que labram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Quem planta o mal, Jó, colhe isso. Ou seja, Jó, você plantou mal. Por isso que você está nessa situação. Agora eu te pergunto, um amigo desse, quem precisa do Satanás? Porque está lá escrito no livro de Apocalipse que o diabo é o acusador dos irmãos. Com os amigos desse, o diabo, olha, nem vou chegar perto, o amigo dele já está fazendo o meu trabalho. Tá bom? Então isso, existem vários outros absurdos que os amigos de Jó disseram para ele. Eu vou ler somente alguns conselhos para você aprender e não cair nesse mesmo erro. Jó 8:11. Porventura sobe o junco sem o lodo? Ou cresce a espadana sem a água, Jó? Isso foi o conselho de humildade. Ou seja, isso que está acontecendo com você não é em vão. Alguma coisa errada você fez. Agora eu vou ler o conselho do outro amigo de Jó, o terceiro. E na minha opinião, isso aqui é o pior conselho de todos. Bom, Jó capítulo 11, versículo 6.
e te fizeste saber os segredos da sabedoria, que é multíplice e eficaz. Pelo que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Jó, você merece muito mais do que você está sofrendo. Eu estou parafraseando, tá? Interpretando o que ele falou. Jó, olha, Jó, Deus exige de você menos do que você merece. Você merece muito mais, Jó. Você tinha que estar sofrendo muito mais. Que conselho, gente, é esse? Pelo amor de Deus. E a Bíblia diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, mas os amigos de Jó o acusavam. Mas nós vamos ver que lá no final, Deus repreendeu os amigos de Jó. Então a história de Jó é intrigante. Mas se nós compreendemos de maneira correta, nós não vamos ficar com conceitos errados. Agora eu quero ler com você, Jó 42 é o capítulo da restauração dele, tá bom? Aqui o Jó vai se arrepender das besteiras que ele falou. Você lembra que lá no início do livro dele, ele falou assim para a esposa, Deus me deu, Deus tomou. Ou seja, o Jó chamou Deus de assassino. Deus me deu os filhos e Deus tomou. Como assim, Jó? O Jó falou besteira. E nós vamos ver aqui ele confessando que realmente ele falou do que não entendia. Está na Bíblia. Mas era um pensamento errado de Jó. E muitos cantores gospel, eles, nos seus louvores, nas suas músicas, eles colocam essas frases de Jó. Deus me deu e Deus tomou. Gente, pelo amor de Deus, Deus não tomou. Deus, tá bom? Deus não fez isso com a família de Jó. Deus não fez isso, tá bom? É um entendimento totalmente errado. Jó 42 é o capítulo da restauração. Como Deus restaurou Jó, eu profetizo que ele vai restaurar você. Como Jó deu a volta por cima. Deus tirou o Jó das cinzas, da humilhação. Deus virou o cativeiro de Jó. Deus fez com Jó, é o mesmo que Deus vai fazer com você. É o capítulo da restauração. E daqui a pouco eu quero orar para Deus restaurar a tua vida. Jó 42, gente. Olha só. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Olha só. Só que lá no final do livro, depois de muitos meses de sofrimento, ele falou, Deus, eu bem sei que o Senhor tudo pode. Nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. E é verdade, gente. Operando Deus, quem impedirá? Qual demônio? As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus, que sou eu e você. Então, operando Deus, gente, ninguém vai impedir. Oh, aleluias. Ninguém vai impedir. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os seus. E aí ele diz, quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, falei do que não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Olha aí o Jó. Lembra o que ele falou? Deus me deu, Deus tomou. Agora ele está confessando aqui. Eu falei do que eu não entendia, Deus. Eu falei daquilo que eu não compreendia. Por isso que é mais compreender a palavra de Cristo, para não ensinar errado. Principalmente nós, pastores, né? Temos que entender a palavra de Cristo, interpretar ela dentro de um contexto, tá bom? É uma regrinha básica da hermenêutica. Você interpreta um versículo dentro de um contexto. Mas tem pessoas, tem pastores que pegam um versículo, tiram do contexto, interpretam de maneira errada. Meu Deus do céu, ensinam cada coisa para os seus membros. Então, é a regrinha básica da hermenêutica. E isso você interpreta dentro de um contexto. Se você tira um texto de um contexto, você pode montar a heresia que você quiser, gente. Com apenas um texto, um versículo interpretado de maneira errada, você cria a heresia que você quiser, tá bom? Então, texto, dentro do contexto, o Jó, ele diz, eu falei daquilo que eu não compreendia, coisas maravilhosas eram para mim, e aí ele continua, escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu ensina-me. Com ouvidos, meus ouvidos, eu ouvi, mas agora tirei os meus olhos, eu ouvi falar do Senhor. Mas agora não, agora os meus olhos te veem. Ei, cristão, pare de ouvir opiniões erradas com relação a Deus, vá para a Bíblia Sagrada, que olha, leia a Bíblia você mesmo, estude-a você mesmo, pare de seguir opiniões erradas de pessoas que não sabem, interpretar a Bíblia. Você segue opiniões de pessoas que não entendem da Bíblia. Um dia Jesus falou que se um cego guiar outro cego, eles cairão no abismo. Pare de ser liderado por cegos. Vá você mesmo para a Bíblia. Você tem dúvida com relação a algum assunto? Pegue a sua Bíblia, ore a Deus, Deus, e fala comigo.
vai estudar a sua Bíblia. Em nome de Jesus, eu ouvia falar do Senhor. Agora não, os meus olhos te veem. Então pare apenas de ouvir opiniões, opinião de A, opinião de B. Vá para a Bíblia você. Estude-a. E Deus vai falar contigo, vai te mostrar, tá bom? E você vai aprender com o próprio Espírito Santo. Então, eu ouvia falar do Senhor, e hoje, se você parar para ouvir a opinião de muitas pessoas na internet, cara, opinião absurda com relação à Bíblia Sagrada, cada coisa absurda que as pessoas falam com relação a Deus, interpretam fora do contexto. Então, gente, vai para a Bíblia, conheça a Deus através da Bíblia, conhecereis a verdade e ela vos libertará um dia. Deus falou assim, olha, o meu povo sofre. Não é porque, ele não disse assim, o meu povo sofre porque o inimigo é poderoso. Não, ele falou assim, olha, o meu povo sofre porque falta o conhecimento. Falta conhecimento. Então, os conceitos errados, a origem dos conceitos errados é a falta de conhecimento. Você conhece a verdade e ela te liberta. E aí ele diz assim, olha, no versículo 6, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu me arrependo daquilo que eu falei. Deus, eu falei daquilo que não entendi, daquilo que eu não compreendia. Por isso me abomino, eu me arrependo no pó e na cinza. Eu me arrependo. E você sabe que arrependimento no Novo Testamento é a palavra metanoia, que significa mudança de mente. Tá bom? O Jó, ele acreditava. Deus me deu, Deus tomou. Mas agora ele disse, eu me arrependi, eu mudei o pensamento. E quando você muda o pensamento, consequentemente sua atitude vai mudar. Tá bom? Então, arrependimento. Mudar a mente com relação a qualquer assunto. Tá bom? Por exemplo, vou te dar exemplo. Você pensava que Deus castigava com doenças e enfermidades. Agora você aprendeu que Deus não castiga com doenças e enfermidades. Ao contrário, Ele quer que você seja curado. Agora você acredita que a cura é da vontade de Deus. Isso se chama arrependimento. Você mudou de mente. Você mudou a mente. Consequentemente, a crença. E, consequentemente, você vai agir de maneira diferente em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Ele disse, olha, eu me arrependo por aquilo que eu falei, tá, Deus? Eu me arrependo, tá bom? Sucedeu no versículo 7. Sucedeu, pois que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a ele, faz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim que era reto, como o meu servo Jó. Ele faz, minha ira se acendeu contra ti e contra os seus amigos, porque vocês não falaram de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Vocês não falaram de mim o que era reto. Aquilo que vocês disseram para ele, que ele estava colhido mal, e vocês não falaram que era reto. Tá bom? Então, vamos falar aquilo que é reto. E para falar aquilo que é reto, para ensinar corretamente a palavra de Deus, nós temos que, sabe, estudá-la. Estudar em nome de Jesus Cristo. A pessoa que prega, se alguém prega que Deus prova com doença e enfermidade, ele não está falando daquilo que é reto de Deus. Porque o que é reto de Deus? Cristo levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas doenças. Tá bom? Ele levou sobre si. Jesus disse que mata, rouba e destrói é o diabo. Eu falar para você que Deus, ele vai castigar você com uma doença, você está doente, olha, isso aí é o castigo de Deus, é da vontade de Deus. Eu não estou falando que é reto. Eu não estou falando que é reto. O que é reto é que Jesus já levou suas dores, que Deus quer que você prospere e dê a volta por cima em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Eles não falaram que era reto. Tem muitas pessoas que não estão falando que é reto. Não estão pregando a justiça, não estou pregando a nova aliança, o evangelho, e aquilo que Jesus fez por eles, tá bom? E aí ele continua dizendo assim, gente, tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, oferecei holocaustos por vós, o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim, que era reto como o meu servo Jó. E o sacrifício sempre resolvendo o problema. Vocês vão fazer sacrifício, tá bom? Vocês vão fazer sacrifício. O meu servo Jó, ele vai orar por vocês. Ele vai orar por vocês, tá bom? Sacrifício sempre resolvendo o problema. O sacrifício de Cristo resolveu o problema do pecado da humanidade. Agora, qualquer pessoa que aceitar Cristo, essa pessoa é salva, essa pessoa é liberta, essa pessoa é transformada. Oh, aleluias! Versículo 9. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o tamatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó, como vai aceitar a sua face também, em nome de Jesus Cristo. Porque a tua oração hoje é baseada no sangue do nosso Cordeiro Jesus Cristo.
Oh, aleluias, como é bom, gente, compreender a palavra de Cristo de maneira correta, entender aquilo que Jesus fez por nós, interpretar a palavra de maneira correta. Aleluias. E aí no versículo 10 diz assim, olha, o Senhor virou o cativeiro de Jó enquanto orava pelos seus amigos. Deus virou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos amigos. Mesmo passando por uma situação difícil, o Jó não deixou de orar pelos seus amigos. Então você está passando por uma situação difícil, desanimadora. Quando nós passamos lutas, gente, não dá nem vontade de orar por nós, quanto mais pelos outros. Mas independente do que você está passando, a oração de um justo pode muito. Não é porque você está passando lutas que você vai deixar de orar por outras pessoas. Ore, você está passando lutas, você vai vencer, é claro. Mas tem lutas que nós não vamos resolver do dia para a noite, tá bom? Tem lutas que são mais demoradas. Então, imagine, no período que eu estou passando lutas, eu deixo de orar pelas pessoas. Então, eu nunca vou orar por ninguém, por quê? Nós vencemos uma luta aqui, aparece outra, nós vencemos, aparece outra. Sim, nós estamos passando lutas, mas nós somos mais do que vencedores. Então, independente da situação que você está passando, ore, alguém pediu oração, ore. Alguém está doente, ore por essa pessoa. Porque Deus virou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos, tá bom? Então, ore sim pelos seus familiares, pelos seus amigos, em nome de Jesus Cristo, tá bom? O Jó estava numa situação precária. Mesmo assim, não esquecendo de orar pelos seus amigos. Para Deus transformar aqueles homens. E aí, gente, continua dizendo assim no versículo 11. Então, vieram a ele, versículo 10, o Senhor virou o cativeiro de Jó enquanto orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro tudo quanto antes possuía. Olha a restauração. Deus acrescentou a Jó em dobro o que Jó possuía. Olha a restauração. E eu profetizo a restauração na tua vida. Deus prometeu restauração. Eu restituí-vos-ei os anos, Deus falou. E a restauração de Deus é em dobro. Um dia, lá no livro de Isaías, Deus falou assim, esse povo é saqueado, esse povo é roubado, e ninguém diz restituir. É como se Deus estivesse reclamando e dizendo, o meu povo não pede restituição. O meu povo está sofrendo prejuízo e não pede restituição. Então você que está me assistindo, peça para Deus restituir tudo que você perdeu. Peça para Deus restaurar. Você sofreu prejuízo em alguma coisa? Fale para Deus, me restaure. Está escrito, Deus falou, eles não pedem, restitui. Então, está na hora de você pedir. Você sofreu prejuízo, perdeu algo, está na hora de você clamar a Deus, eu quero a restauração. E como ele prometeu, é restauração em dobro. Fale, Deus, como o Senhor restaurou Jó em dobro. Eu quero a restauração em dobro para a minha vida, em nome de Jesus Cristo. Então Deus acrescentou a Jó outro tanto em dobro. Então vieram a eles todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quantos antes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um lhes deu uma peça de dinheiro, cada um um pendente de ouro. E assim abençoou o seu último estado de Jó, mais do que o primeiro. E eu profetizo que o seu último estado será melhor do que o primeiro. Você crê nisso? Diga, assim seja na minha vida. Olha aqui, o último estado de Jó foi melhor, mais do que o primeiro. Eu profetizo isso na sua vida e no seu casamento. Seu casamento que está passando um momento de frigidez, o melhor vinho estava para o final da festa. Melhor vinho. O primeiro milagre de Jesus foi feito em um casamento. Isso mostra como o casamento é importante, como a família é importante. Por isso que o diabo quer tanto destruir a família. Porque a família é a estrutura da sociedade. Olha como a família é importante. O primeiro milagre de Jesus foi feito em um casamento. E ele continua fazendo milagres em casamentos também. O melhor fim ficou para o final da festa. E o melhor ainda está por vir no seu casamento. Crê em Jesus, será salvo tu e tua casa, teu marido, tua esposa, os teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Nos últimos dias, as pessoas estão desvalorizando família, desvalorizando casamento. É um absurdo, mas é o fim dos tempos. Infelizmente, Jesus previu que isso aconteceria. O fim dos tempos não tem como mudar, tá bom? É daqui para pior, infelizmente. E aí, gente, ele continua dizendo, né? No versículo 12, assim abençoou o Senhor no último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. E também teve 7 filhos, 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o nome da outra Késia, o nome da terceira Querem Apuque, e em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. As filhas de Jó eram as mais bonitas da terra. Deus restaurou Jó
em tudo que ele tinha. Os filhos eram mais bonitos do que os anteriores. Oh, aleluia, glória a Deus. E depois disso viveu Jó 140 anos e viu seus filhos. Aos filhos dos seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Eu gosto desse versículo. Morreu Jó, velho, farto de dias. Eu profetizo isso aqui sempre para a minha vida, gente. Eu falo assim, olha, eu vou ser como Jó. Eu vou morrer velho e farto de dias. Eu não vou morrer inválido em cima de uma cama, não. Velho e inválido em cima de uma cama. Eu vou morrer como Jó, velho e farto de dias. Eu vou morrer como Abraão. A Bíblia diz também que Abraão morreu em boa velhice. Ele morreu velho, mas ele morreu farto de dias. Aleluias. Você pode dizer assim seja na minha vida? Pare de dizer, olha, eu acho que eu vou morrer um velho inválido em cima de uma cama. Pare com isso. Suas palavras têm poder. Suas palavras têm poder, gente. Então profetize coisas boas. Olha, eu morrerei velho e farto de dias em nome de Jesus Cristo. Eu morrerei velho e farto de dias para a glória de Deus. Porque as palavras têm poder. Eu quero orar por todos vocês. Você que está sofrendo prejuízo, você que precisa da restauração de Deus em alguma área da sua vida. Eu creio que Deus pode fazer isso. E vai fazer. Eu acredito, tenho certeza absoluta. Tenho certeza. Como Deus virou o cativeiro de Jó, Deus vai virar o teu cativeiro também. Você precisa da minha oração, gente? Você precisa? Aonde você estiver. Porque Deus, Ele conhece as nossas necessidades, os nossos problemas, a nossa estrutura. Ele conhece aquilo que suportamos, aquilo que não suportamos. Oh, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu te apresento a vida de todos aqueles que me assistem, que participam dessa oração. O Jó, meu Deus, o cativeiro dele virou quando ele orava pelos seus amigos. Eu oro por todas essas pessoas neste momento. Em nome de Jesus, eu te peço, restaura. O Senhor disse para o povo lá em Isaías, esse povo está sendo roubado, saqueado, mas eles não pedem restituir. Então eu te peço, restitui a vida deste meu irmão. Restitui a vida, a saúde, a vida financeira daquele que ora comigo neste momento, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Restaura. Restaura, meu Deus. Que o final seja mais do que o primeiro. Que o final, meu Deus, tenha o melhor vinho em nome de Jesus Cristo. Eu oro por todos. E, meu Deus, na autoridade que tem o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, eu levanto a minha voz contra todo mal. E eu digo, diabo, pega tudo que é teu, espírito maldito causador de prejuízos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo todo mal. E eu digo que toda obra do diabo, em nome de Jesus, sai da vida dessas pessoas e não volte mais, em nome de Jesus Cristo. Porque eu te abençoo, meu irmão. Eu declaro a restauração em dobro na tua vida, em nome de Jesus Cristo. E você diz, assim seja, e graças a Deus. E aleluias. Glória a Deus. Espero que essa mensagem tenha abençoado a tua vida. Espero que essa mensagem tenha tirado as dúvidas, sabe? Os conceitos errados que você tem ou tinha com relação a esse livro. Deus não fez aquilo com Jó, tá bom? Como não vai fazer com você? Jó não tinha Jesus, você tem Jesus Cristo. Você gostou dessa mensagem? Inscreve-se aqui no meu canal. Se você ainda não é inscrito, inscreve-se. Mas você tem que ativar o sininho, porque todas as vezes que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai avisar você. Deixa aqui o seu comentário, deixa aqui o seu like, tá bom? Compartilha essa mensagem. Você tem algum amigo, você tem algum familiar que está precisando ouvir essa mensagem? Então envia o link para essa pessoa, em nome de Jesus. E eu profetizo, o seu cativeiro vai virar igual do Jó. Eu profetizo a restauração na tua vida, na tua família, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, obrigado pela audiência, tá bom? Até a próxima mensagem, em nome de Jesus.